Olá, para você que acompanha as notícias e as novidades aqui pelas redes sociais do Em Dia Negocião. Obrigado a você que está aí no YouTube, que está aí no Facebook, no Instagram, né? Nós estamos iniciando mais um programa Prosa em Dia, que está voltando numa nova fase, agora um pouco mais itinerante, e dessa vez no escritório de contabilidade VIO, escritório Virgílio de Contabilidade, onde nós vamos conversar com o nosso convidado aqui, que vai tirar muita dúvida do empresário em relação à reforma tributária. Essa é a 38ª edição do programa Prosa em Dia. A gente pede desde já que você curte, que você compartilhe, que você comente, siga, dá o seu like aí, ativa o sininho você que está no YouTube, porque se não tiver repercussão, o patrão manda nós embora. Ajuda nós aí, tá? Você pode inclusive sugerir os próximos entrevistados. E nosso programa tem um patrocínio exclusivo da Colchões Castor. Colchões Castor é um sonho de colchão. Desde já eu agradeço ao seu Hélio Silva, a sua família e a equipe do marketing que nos auxilia, nos passa o material e a empresa que possibilitou a execução desse programa. Eu queria aqui agradecer e apresentar o entrevistado. Estou aqui com o senhor Isael, e senhor não, você é muito jovem. Jovem. Isael Francisco de Oliveira, ele é o CEO da empresa aqui e vai falar um pouquinho para nós sobre reforma tributária. Isael, antes de falar sobre a reforma tributária, eu queria saber de você, não te falei uma coisinha, você não ganha nada nessa entrevista, viu? Ixi, achei que Você não ganha nada. tinha uma labora aqui. Mas também não tem que pagar nada, tá? Fala um pouquinho da sua família, casado, tem filhos? Sim, sim. Bom, primeiramente, né, quero agradecer essa oportunidade, né, justamente com o Hernani, um amigo aqui, né, de longa data, né, e no Em Dia Negocião. Falando um pouco aqui da família, né, vamos contar um pouco da história nossa aqui, de onde surgiu rapidamente, né, até de onde surgiu o Vigílio Contabilidade. Né, conheci minha esposa, morávamos aqui na cidade de Manduí, né? Até muito tempo atrás, né? Para quem ainda não me conhece um pouco da minha história, né? Morávamos no sítio, né? Até hoje nós temos, né? Sítio, temos terras, mexemos com algumas coisas, alguns investimentos assim. Mas nesse momento todo é que nós morávamos ali próximo a Manduri, que a minha esposa também ela é de Manduri, como eu disse, né? E nós começamos a nos conhecer, frequentarmos meus bailes. Na época era o Sescopan, da cidade de Manduri, o único também que tinha, né? Cidadezinha pequeno, um coraçãozinho pequeno lá. Conhecemos nesses bailes que tínhamos lá da época, né? Bailes dos anos 80, 90, que eu me gosto, né? Sim, tá? Namoramos, casamos, graças a Deus. Estamos juntos aí há só mais de 30 anos, né? Entre vida casada e namoro e tudo mais. Temos um filho, o Rafael, formado, ele se formou na Faculdade Universitária do Paraná, Engenharia Mecânica, e graças a Deus, seguindo, né, essa área que ele está, se formou com 5 anos, foi uma luta gigante para conseguir, mas graças a Deus conseguiu. Temos um outro menino, que é o Gabriel, esse com 17 anos, esse sim, esse tem uma história, assim, um pouco mais linkada conosco, porque o meu filho mais velho, ele nunca quis saber do escritório, né, a área dele é outra e tudo mais. E o meu filho mais novo, o Gabriel, desde pequeno, com seus 8 anos de idade, começou nas férias dele escolares, né, começou a viajar comigo. Então nós íamos os clientes, levava o notebook dele, brincando com os jogos, e sempre ele acompanhando, né, aquele movimento do pai, dando-lhe uns fora e tudo mais. E foi até um ponto bom, porque como meu filho mais velho não viu ele crescer devido ao trabalho, por assim dizer, e o mais novo, nós ficamos mais juntos. E ele começou a gostar. Tanto que ele, esse ano, vai começar a fazer a faculdade de contabilidade aqui na FIU, né? E com isso, essa história do Virgílio Contabilidade se dá porque o tio da minha esposa, o Jorge Virgílio, também da cidade de Manduri, teve a vida toda dele na área de contabilidade, inclusive nos últimos anos antes de aposentar. Ele também foi muito na área pública, de prefeituras. Então ela gostava muito dessa hora, dessa área de atuação. E ela começou nesse momento, a pensar, né, que logo quando nós casamos, de abrir uma contabilidade, né, ali em família, como nós vamos tocar e tal. E ela nunca queria abrir um escritório de contabilidade como se fosse uma contabilidade normal, como temos, né? E sim uma contabilidade de forma consultiva. Porque ela sempre comentava, não, eu quero abrir um escritório que seja diferenciado um pouco num ponto.
é para que o cliente realmente ele possa viver, como eu disse, né, não só como cliente do escritório de contabilidade, nos vê como um contador, mas sim vê como uma família, porque os clientes de Virgílio Contabilidade aqui no Virgílio são tratados como família, né? E o atendimento nosso é um atendimento dessa forma onde o cliente liga. Hoje mesmo tivemos um empresário aqui que, devido a uma correria do dia dele, né? Ele chegou aqui conosco 6 horas da manhã para uma reunião, né? Então, nós, assim, a Qualitar Consultoria, que são empresas separadas, né, do Virgílio Contabilidade VIO, o Grupo VIO, é separado da minha empresa, onde a minha esposa ela presta contabilidade e eu presto consultoria. Então, quando se envolve nessa parte temática, e hoje mesmo ele veio ver a parte da reforma tributária também, então nós temos essa abertura, como se fosse alguém da família que viesse pedir uma ajuda, pedir um auxílio. E isso é o Virgílio Contabilidade. Há quantos anos existe o escritório? O escritório hoje está com 16 anos, mas a consultoria que nós trabalhamos, que eu trabalho, já são mais de 24 anos de consultoria. Então a minha vida toda foi na parte da consultoria. E foi através da consultoria que a minha esposa resolveu abrir o escritório de contabilidade. Dito mais uma vez, né? São empresas que são focadas, no nosso caso, especialistas em lucro real, nosso escritório. Chegamos a ter já 40 colaboradores. Hoje, devido a todos os sistemas que foram implantados no escritório de contabilidade, sistema de auditoria, temos sistema de auditoria próprio, com cadastro de produto, linkado à Receita Federal, enfim, né? Está pensando na reforma tributária. Então, hoje nós diminuímos bastante o quadro de colaboradores nossos, mas estamos com 30 ainda, né? De engraçamento estamos com 30 ainda. A maioria hoje é tudo home office. Sim. Né? Então, temos aqui uma base, né? Uma base também temos em Barra Bonita para atender os clientes daquela região. Estamos pensando para 2027 abrir uma outra base já em São José do Rio Preto, tá? Porque nós estamos querendo também crescer para aquela região, porque já tem cliente de consultoria lá. Então, a intenção nossa é fazer esse tipo de expandir o Virgílio Contabilidade para áreas um pouco mais afastadas aqui de Ouriço. Muito bem. Nós viemos aqui para tratar de um assunto muito interessante, muito importante para todos os empresários, que vem muita novidade para esse ano, e o Israel vai contar para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto dentro de alguns instantes. Eu vou deixar ele tomar uma aguinha agora para ele poder respirar, ok? Então, o assunto que nós vamos conversar aqui hoje é sobre reforma tributária, que é um assunto que tem muitos detalhes, que ficam dúvidas, muita novidade para o empresário, né? Está causando muitos impactos nas empresas, principalmente porque vai haver uma substituição de impostos. Como irá ocorrer essas mudanças nos impostos? Israel, conta pra gente. Vamos lá. Bom, primeiramente, né, vamos tratar de uma maneira assim bem simples. Não vou citar muito leis aqui no momento, senão acaba dando aquele nó na cabeça do empresário. Nós deixamos falar sobre leis, sobre artigos, sobre demandas, justamente quando o cliente nos procura, nós mostramos o motivo e acabamos mostrando a lei para ele que pode acontecer, seja por parte de fiscalização e tudo mais. Mas, respondendo à pergunta do amigo, tá? O que vai acontecer? Vamos ter com a reforma tributária o advindo do chamado IVA dual. O IVA dual, na realidade, seria aí os tributos, eles sendo de forma unificadas, né? Onde hoje nós pagamos assim, vamos imaginar o PIS, pagamos a COFINS, são tributos federais, né? Pagamos o ICMS, ISS, que são os tributos estadual e municipal. Então, com o advindo desse IVA dual, essa mudança de tributos, o que o governo está pensando com isso, né? De uma maneira simplificada da cobrança dos tributos para dentro das empresas. Um ponto, Hernani, é bom isso aí para os empresários, que ele vai unificar os tributos, sim. O que é o ponto ruim da história dessa unificação dos tributos? Claramente vai ser o aumento da carga tributária que isso vai correr na empresa. Muitos estão falando assim, Israel, mas qual que é o valor do imposto, né? O que realmente vai aumentar? Bom, nós temos os produtos, né, a listagem inteira dos produtos que vão sofrer essa tributação, praticamente todos, excetuando-se o imposto que eu não citei aqui agora, chamado IS, que é o imposto do pecado, o imposto seletivo, né? Imposto esse, para quem gosta de tomar sua cervejinha, vamos imaginar aí, por exemplo, fiz um cálculo em cima de uma garrafinha da Heineken, né? Daquela long neck, que hoje está em média de 6,40, dependendo na promoção, ou 6,99. Só de tributo em cima vai beirar a casa de R$ 1,40 apenas de tributo a mais. Porque o IS, Hernando, que é o chamado imposto seletivo, ele é imposto que ele veio para quê? Tá, para que vocês consigam entender, tá? É um imposto que são aqueles produtos que fazem mal à pessoa, né? Como diz os amigos, aos seres humanos, né? E também ao meio ambiente.
Então, tudo que são bebidas açucaradas, uísque, cervejas, então isso, nesse IVA dual, nesses tributos, essa unificação dos tributos, ele terá um imposto maior. Tá, Zé, mas como que isso vai ocorrer? Quando que isso vai ocorrer? No momento, Hernani, não vai ter essa unificação. 2026 será o ano para que os empresários consigam fazer a sua adequação. Então, o que, que nós do Virgílio Contabilidade já estamos fazendo com os nossos clientes, tá? Para que vocês possam entender a temática e ver o aumento do tributo que vai dar nessa unificação dos tributos aqui. Então, lembrando, o PIS e COFINS ele vai ser extinto em 2027, 2026 continua normalmente, não se preocupem, é o momento de você, empresário, procurar o seu profissional da contabilidade para que ele possa exercer essa explicação de maneira tranquila, com calma, porque praticamente temos 12 meses de trabalho para adequar as empresas, né? O sistema de gestão tem que ser adequado com os novos tributos, e é um ponto importante, nós não podemos esquecer. Os tributos atuais continuam sendo cobrados. O PIS e COFINS normal, porém os sistemas de gestão da empresa, o ERP deles, vai ter que já começar a partir do mês 4, já era em janeiro, mas o governo viu que o sistema não estava conseguindo gerar, deu um prazinho um pouco maior e liberou-se para que os sistemas consigam fazer essa adequação, iniciando essa modulação da CBS e da IBS já no mês 4. Então vai ser o 0,9% e 0,1%. Não será cobrado esse imposto a mais do cliente, mas será uma obrigação que as empresas, em toda emissão de documento fiscal, eles vão ter que apresentar essa informação perante o fisco. É a fase de teste de informação que vai ser mandada para o fisco. Então, a unificação dos tributos será: PIS e COFINS passará para a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ICMS e ISS para o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Essa é a unificação. Temos o IS, que vai ser numa outra ponta, que é o Imposto Seletivo, que entrará na sequência que entrar o CBS, o IBS e o Imposto Seletivo. Então essa vai ser a unificação, ou chamado IVA dual, né? Que vai ser colocado para que as empresas possam precificar, e já nós comentamos sobre precificação. Você até começou a responder essa pergunta, mas eu vou perguntar aqui. Mas quais as finalidades dessa reforma tributária, né? Vai diminuir ou aumentar a carga tributária para as empresas? Então, na verdade, assim, né, tá? Muito bem colocado novamente, porque hoje os empresários, eles estão acostumados a fazer o seu cálculo de custo, centro de custo, para assim dizer, geralmente por dentro. Então, um exemplo bem simples aqui, né? O empresário, ele faz toda a formulação de preço dele, faz a sua precificação, coloca o seu tributo, coloca a sua margem, tá? Instituantes lá, vamos colocar assim de maneira, o lucro que ele quer ganhar, todos os tributos, PIS, COFINS, ICMS, no IS, prestação de serviço, tá? Faz a modulação, coloca uma 20% de liquidez. Perfeito. Isso é o imposto calculado por dentro, como é feito hoje. Mas, se nós analisarmos que toda a tributação hoje, como ela é cobrada, você consegue ter assim um nível de compra diferenciado das empresas, você consegue uma negociação a mais com o seu fornecedor, então talvez hoje o empresário ele consiga uma redução de tributo diferente com o que vai ser lá na frente a hora que entrar a reforma tributária. Por quê? Estamos falando de uma alíquota fixa de 28%. Então, amigo, imagina, por exemplo, nós emitirmos um documento fiscal, exemplo, eu já emiti uma nota fiscal de R$1.000 como serviço, como venda de um produto. Hoje, se a minha alíquota lá do DAS está em 10%, estou inventando números aqui, tá, gente? Está em 10%, eu emito uma nota de 1.000, 10% pago 100. Com o advinho da reforma tributária, alguns empresários fizeram comentários, mas não vai ter uma redução de tributos? Vamos fazer um cálculo. 28% em cima. Para as empresas do Simples Nacional, não estou colocando aqui um cálculo em cima de uma empresa que seria uma RPA, que é um lucro real, um lucro presumido. E, logicamente, a forma de precificação é diferente. Se você comprar dentro do Estado, comprar de fora do Estado. Se você comprar um produto, por exemplo, importado, que ele entra com 4% para você de ICMS, vai vender lá com 18%. Então, logicamente, que tudo isso muda e é algo que nós, aqui do Virgílio Contabilidade, estamos ajudando os empresários a entender com treinamento, Hernani, na parte da precificação, já pensando na reforma tributária. E isso é o que vai atingir. Só para amigo ter uma ideia do manicômio que nós estamos vivendo hoje, estamos falando de mais de 460 mil normas tributárias.
Tá? Então são mais de 5 milhões de informações, de relatos, né? Não tem desde de 1988 da Constituição nossa, que fica praticamente impossível para o empresário seguir e para o escritório de contabilidade seguir. Porque assim, por mais estudo que você tenha, aquele pessoal de Brasília, todo santo dia está inventando, sempre mudando, mudando. Então, a hora que você consegue acertar algo, eles vêm com uma labada para nós, para a gente resolver. E como se fosse algo assim simples, como aconteceu agora, o Estado de São Paulo, por exemplo, pensando já na reforma tributária, mudou com uma legislação nova, né? Muitos produtos que estavam na ST, né? Então o empresário comprou, estava no seu estoque, fez seu centro de custo bonitinho lá, e o Estado de São Paulo simplesmente jogou, falou, olha, a partir de 1º de janeiro, porque não tem ninguém que trabalha, né? Todo mundo tá pulando ondinha na praia, vai ter que ser produto tributado. Então o que nós do Vigílio Contabilidade fizemos? Solicitamos aos clientes um planejamento deles com os produtos, colocamos a tributação aqui para o cliente não perder tempo com isso, e automaticamente mandamos de volta e explicamos para o cliente qual que seria o problema da precificação e o aumento de tributo que vai dar. Então, respondendo a sua pergunta, meu amigo, sim, vai ter um aumento de tributo muito grande para as empresas, sim, e não vai ser pequeno. Só para mim ter uma ideia, fechamos um escritório de advocacia que nos chamou porque um cliente dele nos perguntou algo sobre tributações de um cliente. Aí ele veio conversar conosco aqui, o cliente veio. Aí nós fizemos uma modulação junto com os advogados e mostramos para ele que ele pagava em média 140 mil tributos. Com a reforma tributária, se fosse implantada hoje, passaria 220 mil. Nossa. Então, você percebe que se o empresário ele não está acostumado com a reforma tributária, aconselho vocês, empresários, tá? Como nós também, além de escritório de contabilidade, escritório de consultoria, também somos empresários de outros ramos, né? E já estamos modulando nossos preços para ver se nós vamos conseguir repassar isso para o nosso consumidor final. E o impacto tributário vai ser tão grande que vai ser impossível, se em janeiro de 2027 o empresário começar, naquele momento, pensar em reforma tributária. Tem que se começar a pensar nesse momento. E o impacto será gigante. Muito bem. E o que muda com a reforma em relação à cobrança dos impostos? A reforma tributária, ela veio assim, né? Hoje, nós, como disse ainda há pouco na emissão do documento fiscal, nós estamos acostumados hoje, vamos pensar da maneira atual, né? Nós emitimos o documento fiscal e pagamos tributo naquele momento, ou seja, o tributo ele é calculado por dentro, sempre por dentro. Seja simples, seja lucro real ou lucro presumido. Com o advento da reforma tributária, o imposto ele será calculado por fora. Então vamos mudar essa nota hoje, tá? Eu estou falando assim, com números, tá? Inventados aqui, porque lógico que cada prestador de serviço, seja médico, seja advogado, seja gestor de contabilidade, consultor, não vai ser alíquota cheia de 100%. Tem uma tabela que vai ter umas alíquotas reduzidas que se vai calcular o imposto a pagar. Mas vamos aqui utilizar uma tabela cheia, como eu disse para o amigo, para os que nos acompanha, né? Nas redes sociais e tudo mais. Se nós formos tratar sobre leis separadas, vamos ficar aqui 5 dias falando sem parar. Então vamos tratar de uma maneira um pouco mais simples, para que vocês possam entender. Então vamos imaginar que essa mesma nota, Hernando, eu vou emitir para o Hernando, por exemplo, com o trabalho que eu fiz de consultoria lá no Endia Negocião. Hoje, R$1.000 eu aplico minha alíquota por dentro e pago meu DAS de 10%, ou seja, R$100, então meu lucro bruto seria de R$900. Com o advento da reforma, imagina, por exemplo, eu ter que aplicar uma alíquota de 28% por fora. Então seria 1.000 mais 28%. Então o amigo vai receber uma nota fiscal de 1.280. Falei de uma maneira bem simples que vocês consigam entender. Pulando um pouco mais, o que foi a intenção do governo? Colocar como se fosse um país de primeiro mundo. É legal, é importante, é. Só que imagine uma cena, você vai para os Estados Unidos, por exemplo, comprar um copo desse por $1.000, copinho caro, né? Tô inventando números aqui. Aí você vai comprar, o que está escrito na etiqueta lá? $1.000 embaixo. 7%, dependendo do estado que você vai comprar, que você viaja, né? Então, $70. Você vai para o caixa, você paga 1.070. Mas os 1.000 vai entrar diretamente para o empresário e os 70 vai direto para o governo. Então, você percebe que o aumento do tributo nosso, que seria muito bom se fosse igual aos dos países desenvolvidos, e teríamos uma carga tributária menor. Mas, pelo que nós estamos analisando aqui, para todos os clientes que nós temos, a carga tributária deles vai aumentar no imposto que eles pagam hoje em torno de 22% a 23% em cima do tributo que ele paga hoje. Então o impacto vai ser grande.
Esclarece uma dúvida aqui. Parece que a tributação agora passará a ser assim no local de consumo, né? Isso. Do bem, entendeu? E não mais na origem, lá na produção. Como é que Isso. vai funcionar isso a partir de Exatamente, agora? funciona praticamente assim. A partir do momento que você emitiu o documento fiscal, né? Você emitiu o documento fiscal com o valor seu, do valor da sua mão de obra, do seu produto, e já vai com o valor do tributo embutido no documento fiscal. Então, aqueles 1.000 mais 1.280. Então, a hora que chegar essa nota fiscal para o vendedor pagar, ele vai pagar os 1.280, né? Ou seja, o tributo ele já vai automaticamente ser recolhido para o governo através do chamado futuro, não no momento, o split payment, que é esse que vai pegar todo mundo de calça curta, né? E aí, emitiu o documento fiscal, chegou, fez o recolhimento. Então, emitiu a nota, vai ser feito no destino, o recolhimento do tributo. Tá? E isso é um tema que está dando muito dor de cabeça com os empresários, por quê? Imagina se você é uma empresa, Hernani, que você trabalha tanto com o comércio varejista quanto com o comércio atacadista. Tá, tem muitos supermercadistas, né, que trabalham assim. Quando você tem um KINAI exclusivo de atacado, é uma situação. O supermercado que trabalha tanto no atacado quanto no varejo, você imagina a quantidade de informações de tributação, de classificação tributária, da reforma tributária que vai ter colocado no produto dele, porque ele praticamente vai estar fazendo dois tipos de venda. Uma venda para o Israel que chega no supermercado, compra um paquezinho de cerveja, da mesma maneira para o Hernando que comprou o varejo quanto atacado. Exatamente. Né? Então, eu sou consumidor final, minha tributação é uma e para você vai ser outra. Então, essa parte que ainda está em muito estudo, nós estamos fazendo, de que maneira isso vai ser visto, lembrando, tá? Até 2027, chegarmos lá, vai ter muitas normas, muitas leis vão sair para deixar a reforma tributária mais afinada. Eu costumo brincar com o cliente que ela é um funil. Tudo jogou dentro dela, ela vai ter que sair conta-gotas. Saiu conta-gotas, fica muito mais fácil do empresário entender como que vai ser feita essa cobrança no destino. E aí sim precificar o seu produto de maneira correta para o consumidor final ou para o empresário que está comprando para revender o mesmo. Muito bem. Tem uma novidade nessa reforma que deve acabar com a guerra fiscal entre os estados. Sim, né? sim. E isso será melhor ou pior para as empresas? Ah, será melhor. Muito melhor. Porque assim, hoje, Renan, o que nós temos, né? Que nós vemos muito assim. Você vai comprar um determinado produto no estado de São Paulo, ele tem uma tributação, o MVA, se é produto ST, né? E ele faz uma base de cálculo, porque o estado de São Paulo é territorialista ao máximo. E nós temos hoje estados que têm convênio e protocolo. Então vamos imaginar um exemplo. O estado de São Paulo firmou um convênio e protocolo com o estado do Paraná sobre essa caneta aqui. Só que o estado de São Paulo percebeu, como nós estamos aqui, percebeu que desse convênio que ele firmou, ele começou a perder dinheiro, vamos falar assim, né? Perder a arrecadação. Ele vai lá denuncia o convênio. Então, a partir daquele momento, aquele produto do estado de São Paulo, ele é ST, e futuramente, hein, gente, novidades, tá? Não vai ter mais ST mais, aplaudo empresários, tá? Não vai ter mais ST, graças a Deus, né? Aquela formulação, aquela compra. Se eu comprar do Simples, no meio de uma empresa que é RPA, dentro, fora do estado, então isso vai acabar com a reforma tributária, isso vai ser excelente. Com a guerra fiscal acabando, vai ter aquela livre negociação entre empresários do mesmo item ou produto, dentro de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, então não vai ter mais aquelas alíquotas quebradas, porque não vai ter mais o ICMS. Entendi. Lógico, quando entrar isso lá em 2000, não vão rir, opa, que graça, não, 2029 que vai entrar o IBS. Então o CBS começa em 2027, 2029 entra o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai extinguir o ICMS e o ISS. Lembrando que estamos falando da legislação atualizada de hoje. Pode ser que amanhã eu mando uma mensagem para a Hernani e falo, olha, mudou a legislação, porque a legislação nossa, como eu disse ainda há pouco, são mais de 460 mil normas, então é muita coisa, né, para a gente conseguir acompanhar. Mas falando hoje, a legislação atualizada hoje. E sim, né, na guerra fiscal vai acabar, para o empresário vai ser muito bom, aí o empresário tem que correr atrás, além da precificação, de um bom comprador para sua empresa. Um bom profissional de compras que negocie muito bem para a empresa, que daí vai ser livre negociação. Acabou essa história de, olha, eu vou abrir uma empresa aqui no Paraná para mim ter assim um benefício fiscal melhor, porque o Estado do Paraná dá benefício. Então o governo federal, ele quer acabar com isso. E o Estado de São Paulo, logicamente, vendo isso, como mencionei ainda há pouco, já vários produtos já saíram da substituição tributária do ICMS e entraram a ser tributado. E detalhe importante sobre isso, um adendo aqui para vocês, empresário. Conte o estoque corretamente, mande as notas corretamente para sua contabilidade registrar, mandar no SPED ICMS, porque ali vai ter que ser feito o cálculo de item a item para que você possa tomar o crédito ICMS sobre isso.
Se caso não o fizer e tomar o crédito sem a informação do documento fiscal, você pode correr ser notificado pela Secretaria da Fazenda. Muito bem. Nosso programa, como você está vendo aí na tela, no rodapé da tela, tem um patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que é um sonho de colchão. Israel, uma dúvida que muitos empresários têm. Não tem cumulatividade ampla ou plena? Vai acabar com o lucro presumido? Muito boa pergunta. O que ocorre, o que acontece? Quando entrou-se aí a falar sobre a reforma tributária, muitos empresários ficam preocupados. Porque assim, para nós, prestadores de serviço, o lucro presumido, ele é melhor do que o lucro real, porque o lucro real, de uma maneira simplista, comentando aqui, quanto mais despesa você tem de maneira lista, por isso que é importante o planejamento tributário que a empresa faz sobre isso. Tá? Você consegue abater muitas despesas que você tem no lucro real. Você consegue pegar notas realmente que você está utilizando, seja na sua indústria, seja na sua empresa, compras, despesas de manutenção, reforma predial, desde que o prédio esteja no nome da empresa, mesmo que alugado, mas com contrato de locação, entre várias outras informações, você consegue ter um abatimento muito grande. Por isso que aqui nós somos especializados em lucro real. Aí o pessoal vem dizer, mas eu não posso mudar para o lucro real. Por mais que você seja especialista no lucro real, você consegue se pagar dentro da lei menos impostos? Não tem como. Porque aquele empresário não tem como achar nota, não tem como identificar notas por aí. E aí o empresário fica, Israel, o que vai acontecer comigo no lucro presumido? Vai acabar? Não, o lucro presumido não vai acabar. O que vai acontecer? Hoje, para as empresas de lucro presumido, como chamamos aí, ela trabalha no regime cumulativo, diferente do lucro real, que é não cumulativo, não acumula numa única ponta. Você compra o lucro real, você tem um débito, tem um crédito, os produtos você compra, tá? E faz o lançamento. Já a empresa do lucro presumido, o que acontece? Você pode ter uma despesa de R$1 milhão com faturamento de 500 mil, você não tem como bater. É presunção, você vai pegar o imposto do mesmo jeito. E aí o governo, pensando nisso, o que ele fez com a reforma tributária? Você vai poder ter o crédito que hoje você não tem nas empresas do lucro presumido. Então, exemplo, no lucro real, você comprou essa caneta que ela é tributada. Você tem um crédito de 9,25% de PIS e COFINS, juntando os dois. No lucro presumido, eu não tenho crédito, só tenho débito. Porém, o débito do presumido, no caso do PIS e COFINS, é 3,65%. Aí o amigo me fala, Israel, mas por que eu vou pagar mais pelo lucro real, sendo que lucro presumido é menor? Exatamente, planejamento tributário é que te diz essa informação. Então, lucro presumido, o que vai acontecer com ele? Quando adentrarmos lá na reforma tributária, no momento que ele for ocorrer a extinção do PIS e da COFINS, opa, nós vamos poder também tomar o crédito em cima da empresa que ela está no lucro presumido. Só que daí, se não fizer um planejamento tributário com os produtos do cliente, porque muito acontece assim, as pessoas fazem um planejamento tributário básico. O que é o planejamento tributário básico? Não faz segregação dos produtos que você compra e que você vende. Aquele que você compra com alíquota zero, monofásico, suspensão, diferimento, não incidência. Então tudo isso tem que ser passado, reciclado. Essa informação a contabilidade lá tem, porque ela faz segregação para poder fazer a apuração de tributos, e juntamente com as despesas que o empresário passa, com as dívidas nos fiscais, cobrando, porque isso que o governo quer. Ele quer que você tenha o crédito, porque o governo deu um ponto sem nó. Pois é, o governo vai dar tudo crédito para mim, mas aí o Israel fez uma prestação de serviço lá na empresa do Hernani, fez uma reforma, o que o Hernani vai querer? Nota fiscal, tanto dos materiais empregados na reforma quanto da mão de obra. Sim. Então o que vai acontecer? Ele vai te dar mais crédito, mas também vai forçar o outro empresário prestador de serviço, ou aquelas empresas que ainda estão vendendo sem nota, a forçar o empresário, olha, agora eu quero documento fiscal para mim, porque caso contrário, eu não vou ter o crédito de 28% que a reforma está me dando. Então não vai acabar, a presunção vai continuar, o que vai mudar na realidade é a facilidade do creditamento que você tem, excluindo esses produtos que eu comentei, repetindo para o empresário, alíquota zero, monofásico, suspensão, diferimento, não incidência, dependendo do seu ramo de negócio. Por isso que o teu cadastro tem que estar corretíssimo, encaminhar todos eles separados, segregados, com faturamento, para a contabilidade ela poder fazer essa segregação. Para você ter uma ideia, né, no nosso caso aqui, quando o cliente entra, nós solicitamos
o banco de dados do cliente, porque aqui cada cliente tem um banco de dados, onde nós passamos essa informação para dentro da parte fiscal. O nosso pessoal aqui, através do nosso sistema de IA, ele faz a segregação por NCM, faz a separação dos produtos, que é tributado e que não é tributado, colocando a natureza da receita, que é obrigatório ter, né? E coloca no Excel novamente e manda para o cliente. O cliente encaminha para o sistema de ERP dele, que faz a importação para o sistema. O cliente não tem dor de cabeça para que ele possa fazer essa modificação. Então é feito tudo pelo escritório. E isso é importante, gente, para que vocês saibam que nessa modulação já vai lá com a classificação do produto também na reforma tributária. Então, o lucro presumido não vai acabar, porém o planejamento tributário é essencial para que a empresa ela possa entender se compensa para ela, presumido e real, porque a não cumulatividade de prêmio ela vai ter para os dois. Vai pagar menos tributo quem souber escolher certo. Muito bem. E o cronograma de implementação da reforma tributária? Quanto tempo isso irá ocorrer? E será que agora, já para 2026, tem alguma novidade? Sim, vamos lá. Bom, para 2026, o que nós temos? É importante que o sistema de gestão da empresa, o RPA deles, já possam soltar a alíquota de IBS-CBS, que é 0,901, nas notas fiscais. Então, como nós pegamos notas fiscais lá, temos os quadrinhos, né? SFLP, SST, produto, NCM, base de cálculo do CMS. Então, as notas, mais 2 quadrinhos lá, né? Falando quadrinho é porque é os inquisinhos lá. O IBS-CBS que tem que constar. O governo, através da modulação da reforma, queria que já em janeiro essas informações já fossem passadas. Aliás, e já era para estar em pré-operação em novembro do ano passado. Nós passamos para o pessoal do sistema de gestão das empresas, eles começaram a fazer para desenvolver, porém, como brasileiro ele é muito atrasado, muitas empresas de software, né, os softwares não conseguiram fazer essa adequação. Aí o governo ajudar, deu mais um prazinho até o mês 4. Então, mês 1, mês 2, mês 3 desse ano, conseguimos fazer essa jogadinha para o mês 4. Passou disso, a informação tem que ir. Acredito que o governo não vai postergar mais, porque ele precisa dessa informação para modular esse recebimento. E esse cronograma para 2026, qual é o cuidado que o empresário tem que ter? Isso é importante para que vocês entendam, tá? Esse ano, além do planejamento tributário, a reforma tributária tem que passar para você, o seu escritório, tem que passar como que vai ser a temática da tributação em cima de como que vai acrescentar esses tributos a mais. Então o empresário está com uma média de tributo, vou inventar um número aqui novamente, de média de 20 mil por mês. Imaginamos que com a reforma tributária isso vá para 40 mil. Não vai ser implantado agora, não se preocupe. Vai ser implantado quando? 2027, que vai ser extinguido o PIS e a COFINS e vai entrar a CBS. Mas eu pergunto, Hernando, será que o empresário vai querer esperar chegar em 2027 para tomar uma decisão? Não, porque o sistema de gestão vai ser obrigado, se não apresentar as informações, pelo que está na legislação, vai começar a pagar algumas multas em cima da não apresentação. Como? Não se sabe ainda como eles vão cobrar essa diferença do IBS-CBS, se não for na nota. Nós nem sabemos isso ainda, mas alguma normativa dessa aí futura. Então, se o empresário não se atentar nesse momento para regularizar o teu sistema, não vai mudar a cobrança de imposto como é hoje. Continua normalmente até dezembro de 2026. Só que o sistema tem que fazer adequação. Imagina um cliente, por exemplo, que nos entrou, que tem lá 105 mil itens. Ele chegar em janeiro para mudar tudo isso. Não consegue, né? Exato, não tem condições. Então, o que nós estamos falando, tratando com o sistema de gestão? Tem a plataforma, deixa pronto, o cliente já vai colocando as tributações, tá? Que o produto que é tributado no PIS, na CBS, já tem que ser o código 01, ou 00001. Ah, é um produto tributado, um produto agrícola, é 28, 45, 20. Então tem que colocar essas informações para que a hora que soltar os documentos fiscais, aqui no mês 4 já comece a informação. Senão vai sair zero, vai dar problema. Então o que nós imaginamos aqui? Para os nossos clientes de 2026, todos os clientes do Vigília Contabilidade vão estar recebendo, independente da posição, vão estar recebendo um planejamento, tá? E depois vão encaminhar para amigos sem o nome de um cliente, para que você possa ver como que funciona, até se for possível colocar isso, né, nas redes sociais, vai ter nome aí, só para eles verem o aumento do tributo que vai ter. Isso é importante para o empresário ficar atento a isso, né? Então 2026 não teremos tanta dor de cabeça, mas o empresário tem que se preparar. Já em 2027, aí
como eu disse, some-se lá o IBS, o PIS e COFINS, perdão, que ele vai ser extinguido, e entra a CBS, que é imposto da parte da União, da parte federal. Aí já pensando, 27, 28. Aí tem que preparar até dezembro de 2028, que janeiro de 2029 vai sumir, vai extinguir o ICMS e ISS e vai entrar o IBS. Então nós temos um ano para trabalhar as empresas no aumento de tributo que vai ter, extinguindo-se o PIS e a COFINS para entrar a CBS, e temos mais aí 27, 28 para trabalhar o ICMS e o IS. Aí o amigo fala assim, por que mais tempo no caso do ICMS e o imposto sobre serviço? Porque ICMS, nossa, é muito complicado. Produto correção de base de cálculo, vamos ter a cesta básica nacional, uma notícia boa para os empresários mercadistas, não sabe ainda, e que está muito comendo os empresários pela perna de ICMS caro, é sobre a carne, né? Não vai ter mais ICMS sobre a carne, tá, vai acabar, graças a Deus, mas só 2029, viu? Ele vai ser isento, pode ser que o governo antecipe, não sei, mas não vai ter mais ICMS sobre a carne. Ó, a carninha vai baixar um pouco o preço. Opa, Vamos esperar, né? Esperamos que sim, tá? vai dar para fazer mais churrasco. Então, resumindo, ela começa em 2026, e aí vai 2029, 2030, 2031 e 32, inteira-se todo o trâmite em cima da mudança da reforma tributária, e janeiro de 2033, não muda nada, entra a reforma tributária na sua plenitude. Israel, falta muitos anos para chegar até lá. Mas quem não se preparar esse ano para entender a reforma, entender a precificação, não irá conseguir acompanhar. E isso é importante, Hernani, que os empresários saibam como que eles vão conseguir fazer essa precificação. Lembra que eu falei várias vezes precificação. Aí na matéria, que depois eu vou escrever para você poder postar também, né, ali vou estar explicando o motivo da precificação. Bom, aqui nós vamos ficar 5, 6 dias aqui. Tá ótimo. Escuta, em relação ao combate à sonegação, como que isso irá acontecer? Olha, o combate à sonegação. Então vamos imaginar o seguinte hoje, tá? Como nós falamos assim de sonegação fiscal, tá? Os empresários nos procuram, preocupado com isso, falam, Zé, eu sempre trabalhei certo, quero que eu trabalho certo. Como que um planejamento tributário, olha que eu falo sempre planejamento tributário, tá? Para o governo, seja estadual ou federal, eles não ficam assim, nervosinhos, né? Que o empresário faz um planejamento tributário de formalista, tá? Então, quando nós falamos planejamento tributário, mostramos para o cliente de que maneira, tanto da maneira que estamos hoje, que vai acabar a partir de janeiro de 2027, como que vai acontecer na reforma tributária. Então, o planejamento tributário, ele vai fazer com que, vamos imaginar assim, de uma empresa, empresário, eu sei que todos os empresários que estão assistindo, todos eles trabalham certinho, eu ponho a mão no fogo por vocês, viu? Tá com luva, né? Enfim, mas o que pode acontecer nesse momento aqui, se ele não fizer o planejamento correto? A sonegação fiscal geralmente funciona assim, citando agora de uma maneira que o empresário geralmente imagina que pode acontecer. Então, se nós temos um lucro real e temos lá janeiro, fevereiro e março do ano, que é o fechamento do trimestre, tá? Então, janeiro, fevereiro, ele comprou, vendeu, ele viu ali que o imposto dele do fechamento do tributo vai ser um pouco alto, fechamento do balanço dele do trimestre. O que o empresário, ele já começa a entender, poxa, eu preciso arrumar mais despesas, ou comprar mais produto, vai parar no meu estoque, realmente, dentro da legislação, tá tranquilo, isso a legislação ela permite fazer. Então, o que vai acontecer para acabar com a sonegação fiscal, com a reforma tributária? Todos os tributos sendo cobrados no destino, aí voltamos aqui atrás, né? E aí vai entrar o e-financeira no chamado split payment, agora vai entrar num ponto que vai tocar o coração dos empresários aqui. Esse split payment, como que ele vai funcionar na sua plenitude também? Imagina, por exemplo, que o Israel, ele foi lá na empresa do Hernani e fez uma compra de 10 mil reais. E os 10 mil reais, com 28%, vai emitir a nota de 12.080 reais. Vamos aumentar o valor aqui. Tá? Esse valor, a partir do momento que o Israel passou o cartão de crédito, tá? Vamos supor numa única vez. Tá? Passou o cartão de crédito numa única vez. O split payment ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse montante aqui, os 10 mil reais que seria do Hernani, ele vai transferir esse valor que vai ser feito, vai ser dividido em duas partes, né? Vai pegar esse montante, vai passar para a conta, falando a conta, mas na verdade para o administrador de cartão, que vai repassar para o banco, pode pôr na conta do Hernani. Eu estou cortando o caminho aqui, tá? Vai para a conta do Hernani, e aí a diferença do tributo já vai ser recolhido na fonte. Então, pera um pouquinho, Israel, se a minha empresa hoje, ela fatura R$1 milhão, e aí todo mundo tá passando cartão de crédito, débito, enfim, tá passando ali voucher e tudo mais.
Hoje, eu faço a minha venda, mando toda a documentação para a contabilidade, ela vai somar minhas compras, as minhas vendas, as minhas despesas, vai fazer a apuração dos tributos, já PIS, COFINS, ICMS, e vai mandar a guia para mim pagar. Como que vai acontecer futuramente? Não vai ter mais guia? Exatamente, como nos países desenvolvidos, tá? Como que vai funcionar o split? Você vai fazer a venda, conforme as vendas vão ocorrendo, automaticamente essa informação, Hernani, que chegou na mão da Secretaria da Fazenda, ela faz o quê? Opa, o Hernani fez uma venda. Se ela fez uma venda, quem que passou a informação para a Secretaria? A administradora de cartão. Então não vai ter como mais esconder. Então, fez a venda naquele mês, naquele dia, automaticamente o que é seu, e o que não é seu vai para a Secretaria da Fazenda, distribuído no IBS e na CBS. Tá, você fala, tá, Israel, mas como que isso vai afetar a empresa? Isso não é bom? Não vai até diminuir o trabalho da contabilidade? Não, pelo contrário, vai até aumentar. Imagina, por exemplo, Hernani, que você recebe uma guia de pagamento, né, onde foi apurado, estou falando apurado pela Receita, como eu disse, a Receita ela não erra, mas se está na legislação, ela pode errar. Tá? Então vamos imaginar que você recebeu uma guia de 50 mil de pagamento de tributo da sua empresa. Ok, nós vamos fazer verificação, validação aqui, e vamos imaginar que identificamos que alguns produtos que a Receita, por ela, que ela pegou uma NCM, para ela, que aquele NCM é um produto que seria alíquota zero na compra, tá? Aí ela vai automaticamente excluir, ou seja, glosar o teu crédito. Então, ao invés de você ter lá um pagamento que nós analisamos aqui do escritório de 40 mil, a Receita te manda 50. E vamos fazer o cruzamento e encaminhamos para a Receita Federal. Falando de uma maneira, gente, simples aqui, lógico, vai ter todo o protocolo, pedido de compensação, um monte de detalhes. Falando de maneira simples, tá? Então, pessoal, mas não é assim que funciona, é mais complicado. Sim, eu estou falando de simples para que vocês, empresários, possam entender. Não vou citar lei aqui. Se for debater sobre lei, seria uma outra situação. Mas como que vai ocorrer nesse momento aqui? Identificamos que a Receita errou. Ela pode errar, né? Normal, como todo mundo erra, né? Que é um sistema que está por trás. Aí debatemos com ela, aí ela fala assim, opa, legal, você realmente viu com o Hernani, não ia pagar 50, ia pagar 40. Então qual que é o valor da guia que nós vamos encaminhar para ele pagar? Os mesmos 50 mil. Mas você não provou para a Receita que ela estava errada, por que eu tenho que pagar? Porque é o que está na legislação de hoje. Mas eu vou perder 10 mil? Não vai perder 10 mil. O que vai acontecer? Nós vamos fazer como se fosse um pedido de compensação e vamos atrelar a esse protocolo, esse número de pagamento para a Receita Federal. A Receita Federal, ela vai analisar o pedido e vai falar, ok, você realmente provou que você estava certo, que o empresário não tinha 50, mais 40 mil de pagamento de tributos, só que você tem duas opções. Ou você, o empresário Hernani, ele pode fazer esse pedido de compensação para que esse dinheiro caia na conta dele em até o que está na legislação, 3 dias úteis, né? Que eu duvido muito, que já demora bastante, mas está na legislação, vamos falar o que está lá, tá? Manda esse dinheiro para a conta, ou você fala assim, não estou precisando de dinheiro. O que eu vou fazer? Eu mantenho lá, então ele entra como um crédito para o pagamento do imposto futuro. Como se fosse um crédito acumulado. Então, no mês seguinte, veio uma guia de 30 mil, o Hernando pagar. O escritório consultou ok, Receita ok, bateu 30. Porém, o Hernando tem um crédito de 10 mil parado. Então, ou seja, 10 mil menos os 30, ou seja, vamos fazer uma guia de 20, paga a diferença, a vida que segue. Então vai ser desta forma que a Receita Federal ela vai trabalhar, ela vai agir. Então, resumidamente, e o que vai impactar muito, muito, que eu não posso te falar isso, Anderson, vai ser o fluxo de caixa da empresa. Eu ia a próxima pergunta. Isso. Você vai queimar minha pauta mesmo? Então, faz a pergunta. Olha lá, impacto no fluxo de caixa. Isso vai afetar o caixa da empresa? Sim, afeta pelo seguinte. Então, o que nós temos hoje? O empresário hoje, através da compra e venda dele, o próprio sistema de gestão, ele consegue controlar os tributos que ele vai pagar, não de forma ilícita. Porque como sistema de gestão, conforme você vai fazendo as vendas, com a classificação do seu produto correto no seu sistema, eu vendi R$1 milhão esse mês. Então ele vai me dar o débito que eu tenho que pagar. Eu comprei 800 mil, ele vai me dar o crédito que eu tenho a receber. Nem do fechamento contábil. Então vamos imaginar que nessa temática aí, ele conseguiu lá, por exemplo, ter um imposto a pagar de 10 mil reais. Tá. Hoje ele consegue modular isso. Opa, então eu consigo comprar mais de repente um mês, né? Eu consigo fazer essa modulação das minhas compras, ao invés de eu pagar o tributo, eu prefiro deixar meu produto no meu estoque. Porque, poxa, 10 mil pago para o governo, eu prefiro pegar esse dinheiro e investir no meu estoque.
Ó, perfeito, é uma boa saída. Só com o advindo do split payment, o que vai acontecer? Como o imposto ele vai ser cobrado na fonte, ou seja, emitir o documento fiscal, lembrando, cartão de crédito, débito, Pix, boleto bancário, tudo que tem a movimentação de dinheiro via banco. Não comentei aqui dinheiro em espécie. Já comento o motivo do porquê. O que vai acontecer? Todo esse dinheiro que estiver entrando na administradora de cartão ou nos próprios bancos, eles vão ser obrigados a reter a parte do governo, passa-se essa informação, faz distribuição para o governo estadual e federal, que é o IBS, CBS, e o restante, que é realmente de cunho da empresa, já cai na conta limpo, livre de pagar tributos. Aí você fala assim, espera um pouquinho, Israel. Hoje, numa lucro real, eu pago meu tributo da seguinte maneira, ou no lucro presumido, eu fecho o trimestre e acabo pagando, excetuando as empresas de lucro real, que são lucro real mensal, por estimativa, que nós temos aqui alguns clientes devido ao faturamento alto, compensa fazer dessa forma, né? E não lucro real trimestral. Mas como que vai ocorrer lá na frente? O imposto sendo cobrado no início, na fonte, se o empresário ele não tiver um fluxo de caixa planejado, correto, esse tributo que ele vai estar pagando para o governo de forma antecipada irá faltar no caixa da empresa. Tem casos nossos aqui de clientes com faturamento bem expressivo, né? Estão calculando um fluxo de caixa aí praticamente de 500 mil reais para poder bancar as despesas que eles vão ter. Nós estamos falando de clientes com faturamento mais alto, mas o empresário que tem um faturamento menor, o imposto que ele paga hoje, exemplo, Israel com o Hernando somos sócios, pagamos 30 mil de tributo na nossa empresa. Então esse tributo vai ser recolhido antes e não 30 dias depois. O que vai acontecer? Nós vamos ter que ter o dinheiro para pagar. Não tem como fugir. Então vai afetar o fluxo de caixa da empresa. O empresário vai ter que fazer um planejamento financeiro interno, algo que nós já estamos passando para o cliente e atualizando o sistema de gestão deles para como fazer. Como evitar que as empresas sofram com essa nova fase? E como a contabilidade, no caso da sua empresa, poderá ajudar na implantação disso aí? Perfeito, perfeito. O melhor motivo, o melhor momento, né, para se fazer, para entender a reforma tributária é agora, esse ano. Por quê? O que nós não queremos que aconteça, como ocorreu lá no passado, com o advindo do SPED do ICMS, SPED do PIS/COFINS, que muitos empresários falavam, isso não vai acontecer nada, porque não vai pegar, antes era tudo nota fiscal na mão, eu levo nota lá para acender churrasqueira, a gente só brincava antes, né? Aí do nada, aconteceu. Aí todo mundo desesperado. Então o que nós falamos hoje para o empresário? Treinamento. Então, o que nós falamos aqui para os nossos clientes? E aconselho também, logicamente, os nossos parceiros de contabilidade, nossos amigos, né, de contabilidade, os profissionais da área contábil, que também comecem a ministrar treinamento para seus clientes. Porque é importante que você comece a passar para ele de forma antecipada o que vai mudar na reforma tributária, o que vai afetar a precificação dele. Porque se você faz uma precificação hoje, tomando todos os créditos, PIS, COFINS, ICMS no sistema, você vai ter que entender, ele vai ter que virar a chave da empresa 100%. Então, tudo que nós fazemos hoje não vai existir mais. Então, futuramente, Tudo vai tentar diferente, né? vai ser tudo diferente. Então, você imagina, por exemplo, um empresário que está todo dia acostumado a chegar, sentar, fazer a mesma multiplicação ali. Aí, do dia para a noite, a partir de agora é assim, ele não vai saber precificar corretamente. E aí que o empresário ele vai sentir um pouco essa demanda do dia, vamos colocar assim, no dia 30 de novembro, aí ele vai ser obrigado a receber um treinamento, principalmente supermercados, né, que faz um movimento muito grande, daquele, assim, o pessoal fala, aquele muvuco do final de ano, né, carne, cerveja, que churrasco, aquela coisa toda, e aquela compra gigante chegando, o empresário não vai ter cabeça. Então, o que nós fazemos aqui? Já estamos começando, inclusive, começamos a partir desse mês de janeiro. Estamos treinando os empresários, já na reforma tributária, o que vai acontecer com a empresa dele, porque nós temos a informação da empresa, temos lá tudo que ele teve de despesa durante o ano, tudo que ele comprou e vendeu. O nosso sistema ele pega toda essa informação de janeiro de 2025 a dezembro de 2025, subimos na plataforma da reforma tributária que nós temos aqui, e ele já nos mostra qual vai ser esse impacto de imposto gradativo para o cliente. 2027, 2028, 2029, ele tem uma tabela de acompanhamento do tributo. Uhum. E isso é importante, até você dê isso de um cliente aqui sem colocar o nome, logicamente, né? A lei de responsabilidade não permite, né? Mas vai estar a informaçãozinha lá, você pode colocar. E isso o empresário vai perceber que o impacto vai ser grande,
Tá? E se ele não receber o treinamento de como vai funcionar a empresa dele, junto com a contabilidade, porque se os dois andam juntos, vai ter que pegar, segurar na mãozinha dada e casar de vez. Então, o que nós estamos orientando os empresários a procurar um seu escritório de contabilidade, os nossos já estão todos recebendo treinamento. Então, já estamos antecipando tudo que está na legislação hoje. A nossa meta aqui, né, no Vigílio de Contabilidade, é até o mês 6 desse ano, já está todos os nossos clientes, pequenos, médios e grandes, tá? Nós temos vários clientes muito grandes, receber o treinamento da parte da precificação. Porque aí sim eles estão percebendo o quanto isso vai impactar no seu fluxo de caixa, pensando no split payment, e como ele vai se preparar para a reforma tributária, para não ser pego de surpresa em 2027. Porque, sinceramente, precificação, para quem trabalha com vendendo um pouco na praia, é um produto. Entra no supermercado, temos lá 15, 20 mil itens. Não tem como você precificar tudo. E vocês sabem, o empresário que precifica a linha de arroz como a única margem, não existe. Então o empresário trabalha de maneira correta. Tem que entender como que vai funcionar. E aqui nós estamos ajudando os empresários dessa forma. Muito bem. Nosso programa, como você está vendo aí, tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor. Castor, um sonho de colchão. Vamos aqui. De que maneira, até eu ia perguntar para você sobre precificação, mas você já explicou bastante, né? O que vai mudar na precificação que impacto vai ter na precificação dos produtos. Você já explicou bastante sobre isso. Mas tem mais um detalhezinho importante ainda. Conta lá. Então, vamos lá. O que vai acontecer com a reforma tributária? Bom, então nós temos a seguinte forma. Tem pessoas que estão no Simples Nacional, empresários Simples Nacional, por assim dizer, né? E essas empresas, elas têm que fazer um planejamento da seguinte forma. Sentar com a contabilidade, aqui nós sentamos com todas as empresas do Simples Nacional que fazem venda. Para entender assim, nós temos as vendas. Mas, o que é importante o empresário do Simples saber? Se ele vende mais para as empresas RPA, que é o regime regular de que seria o lucro real lucro presumido, trocar, falar RPA, eles vão ficar doidos comigo lá, né? Lucro real lucro presumido, as empresas que precisam de crédito. Tá? Aí eles faziam a seguinte análise: Israel, eu estou vendendo, exemplo, 40% e 60%. 40% para as pessoas físicas na minha loja, só que eu também vendo uniformes, né? Aqui para algumas empresas da cidade, por exemplo, Colchão Castor. Pessoa jurídica. Exatamente. Então, por exemplo, o comprador. Posso usar o nome dela aqui, né? Não tem problema, Colchão Castor. Não, claro. Não tem problema, né? Aliás, todos os codificados são Castor. Não? O que nós temos que fazer aqui? Analisar o seguinte: poxa, eu sou comprador da empresa. Aí o Hernando chega e fala: olha, eu tenho produto, tenho um tecido e tal. O que o Israel é o comprador? Que aí entra o treinamento que nós estamos dando para os compradores. Eles vão perguntar para o empresário do Simples: a sua empresa, ela me transfere crédito? Geralmente, empresa do Simples, a gente sabe que não transfere crédito CMS, por quê? Porque a alíquota é pequenininha, que vem na nota, que nós pegamos aquela informação, lançamos no SPED CMS, no bloco E, tranquilo, a empresa não perde, o empresário não perde, não pode ser o crédito de R$1 como 1.000, nós lançamos aqui, ele não vai perder, o sistema faz isso. Mas na reforma tributária, o empresário do Simples, ele vai ter que entender para quem ele vende. Então vamos imaginar que o Hernando venda muito para o Israel, antes de Colchão Castor. Aí eu falo para o Hernando: infelizmente, né, devido à reforma, eu vou comprar de uma empresa RPA, do regime regular, daí eu vou ter um crédito de 28%. Você não vai me passar um crédito de 28%? Você fala: não, calma. Eu estou no meu escritório, já me orientou sobre isso. Eu estou no Simples, porém eu também optei pelo regime regular. Pois é, eu posso no Simples e também optar pelo regime regular, tomar crédito das minhas compras e vender com débito para o meu cliente para não perder os meus clientes? Sim, você pode. Por isso que o planejamento tributário nas empresas, Hernando, é importante. Não é porque é simples. Já vi pessoas falar assim: ah, mas um Simples bem feitinho dá mais retorno que um lucro real lucro presumido. Mentira. Se não fizer o planejamento tributário da maneira correta, principalmente com a reforma tributária, muitas empresas do Simples vão fechar. Então, os empresários que nós temos do Simples aqui, que nós já conversamos com eles, nós vamos mudar uns 30% para no Simples, mas continuar mudando, né, para o regime regular, para poder transferir o crédito. Israel, mas como é que vai transferir crédito? Nas notas fiscais. Mas não vai pagar mais imposto? 28? Sim. Aí tem que fazer o cálculo de que ele está comprando. Muitos empresários do Simples acabam optando por comprar, às vezes, por negociação, com nota, meia nota, uma coisa assim. Parem com isso. A reforma tributária vai pegar todo mundo. Então você tem que tomar o crédito integral dessas notas, pensar no seu cliente, pensar na sua sobrevivência de mercado. Então você vai poder sim fazer esse tipo de opção. Mas aí, exemplo, o Israel tem uma loja no shopping que vende confecção, só vendo para consumidor final, varejo.
Tem necessidade de fazer esse estudo? Não. Porque eu não vendo para as empresas, né, PJs, não estou vendendo para uma empresa grande, uma empresa RPA, uma lucro presumido. Então vai do estudo que o empresário vai ter que fazer com o seu escritório de contabilidade. Então, sente com o seu escritório, passe a informação correta que só você, empresário, tem. A contabilidade não consegue adivinhar, não tem bolinha de cristal. Então é importante que vocês passem a informação correta, de forma acurada, para o seu profissional da área de contabilidade. É o único que vai poder te ajudar nesse momento. Exatamente, e de que maneira que o Virgílio Contabilidade está ajudando seus clientes nesse momento de transição? Exatamente. O que nós fazemos aqui? Quando nós identificamos que um cliente ele tem o potencial de ser uma empresa, como eu disse ainda há pouco, do simples, mais poder por regime regular, nós chamamos o empresário, porque temos um prazo, meus amigos, aí de 12 meses. É impossível o empresário não se adaptar com 12 meses. Isso através de relatórios, através de pesquisa, através de treinamento. Temos uma sala de treinamento aqui exclusiva para isso, já para pensar na reforma tributária. Temos a apostila da reforma tributária. O consultor e o nosso especialista na área fiscal, nós visitamos os clientes. Então, o nosso diferencial da plataforma que nós utilizamos aqui, que seria uma contabilidade de forma consultiva, é que nós vamos aos clientes. Como eu disse no início da nossa entrevista, nós recebemos um cliente aqui às 6 horas da manhã, que nós pensamos no nosso cliente, é aquela família que nós temos. Então, por exemplo, amanhã já tenho 5 reuniões agendadas na região de Barra Bonita, a nossa outra base lá, onde nós vamos passar já levando os treinamentos para as empresas, para que os empresários possam entender. Chamamos as pessoas que fazem a precificação, lançamento do documento fiscal, treinamos ela, porque hoje, né, ela já sabe como tem que fazer. Ela tem que receber o treinamento do que ela não sabe. Então, imaginamos aí, com 4, 5 meses de treinamento, as pessoas que lançam a nota vão entender a reforma tributária sem chegar lá. Você imagina, por exemplo, você é um empresário, supermercado, tem um bom faturamento, várias pessoas lançando nota, e essas pessoas recebem o treinamento antes de chegar. Então, a hora que essa nota fiscal chegar, ela vai ser treinada para passar para o comprador. Falou, olha, é isso que você negociou? Ela não vai se envolver no ramo do comprador, mas ela vai saber que aquela precificação não está batendo com o que o comprador combinou com o fornecedor. E aí começa aquela fase de negociação. O treinamento nosso é feito em cima do gestor da empresa, o proprietário, o gestor, em cima do gerente, compra e venda, o gerente geral da empresa mesmo. A sequência do treinamento é feita com cada profissional da área que faz o lançamento do documento fiscal. Pegamos todo o cadastro de produto do cliente, fazemos a base da análise de tributação de entrada, saída, fazemos a análise do próprio NCM, que isso está travando muito as notas fiscais na hora de emissão, que se tornamos hoje, em janeiro, né? 1º de janeiro, todas as notas fiscais eletrônicas para o consumidor, não tem mais o SAT, então se tem algum NCM errado vai travar. Então toda essa base nós fazemos aqui. Então o diferencial nosso, Fernando, é assim, é no atendimento. Nessa parte nós estamos ajudando o cliente, indo até o cliente, tirando as dúvidas dele lá. Temos grupos que respondem os clientes via WhatsApp ou via Team, né? Nós conseguimos passar para ele a dúvida que tem no lançamento. Olha, eu estou com dúvida, comprei um produto, um vaso, como que eu vou tributar isso aqui? Então, o nosso pessoal passa para eles a maneira como tem que ser feito o cadastro. Logicamente que o cadastro em si é o sistema de gestão que tem que ser colocado, mas nós também temos grupos separados com o sistema de gestão, orientamos o sistema de gestão como vai ter que se fazer essas colocações dos tributos novos, né, do IBS e CBS, dentro do sistema. E aí, faz essa unificação. Aí nós temos aí vários clientes, graças a Deus, crescemos muito devido a esse tipo de trabalho que estamos tendo. Fazer para você é fácil? É um trabalho diferenciado, né? É diferenciado e nós, assim, para ter uma ideia, na primeira semana, nós não tivemos férias até agora. Vamos tirar um pouco daí. Nós temos em fevereiro, porque tem que apresentar o planejamento tributário e agora com a reforma está mais complicado. Mas, da maneira que nós trabalhamos aqui, o empresário, ele realmente consegue entender a reforma tributária, consegue entender o negócio dele, é o apoio que nós temos que dar. É isso praticamente o Virgílio Contabilidade, né? Essa família que nós somos com os nossos clientes. Muito bem. O planejamento tributário, né? Além das análises e valores, respeitando assim o tempo de implantação, né, da reforma, vocês colocam a contabilidade de forma consultiva nas empresas? Exatamente. Praticamente hoje, nós mudamos nosso sistema, até há uns 2 anos atrás trabalhávamos com a forma de forma consultiva, mas com um sistema um pouco mais fechado. Hoje, os nossos clientes têm uma base do nosso sistema dentro do próprio cliente. Aí todas as informações que chegam no cliente é passado para essa base, já pensando no split payment lá em 2029,
Então nós estamos antecipando 3 anos, isso porque o governo pode mudar, para nós não interessa, nós temos investimento agora. Então tudo que é feito no escritório de contabilidade, o treinamento, não da forma técnica, mas de uma forma mais simples para o cliente e o pessoal, os colaboradores dele, o pessoal que lança a nota, possam entender. Então a maneira que nós trabalhamos consultiva é o treinamento em loco no cliente. Então quando é feito desta forma, o cliente não erra na precificação, não erra na base de cálculo dele e sabe exatamente quanto de imposto vai pagar. Porque a nossa métrica é passar para o empresário não aguardar a guia de pagamento do tributo chegar para ter aquele carnê das Casas Bahia pesando uma tonelada, né? Não, esse imposto você vai pagar antes mesmo de fazer o fechamento. Então, o próprio cliente, no sistema dele, acompanhando o nosso fechamento, ele tem uma ideia do tributo que ele vai pagar. Com isso, ele consegue fazer o fluxo de caixa dele para o pagamento efetivo do tributo. Muito bem. E o que isso pode ajudar o empresário a entender e ver o quanto será ou terá de impacto nos tributos? Isso é importante pelo seguinte, vamos imaginar uma cena bem simples aqui, que o cliente nosso, ele tem uma média de tributo de 30 mil reais por mês, estou arredondando números, nunca números redondos, né? Mas 30 mil. Quando nós fazemos a implantação num cliente novo que chega, nós sentamos com o cliente, mostramos, modulamos a empresa dele no planejamento que eu digo de planejamento de forma administrativa, o Vigílio Contabilidade não faz um planejamento tributário de forma jurídica. Nós temos sim os nossos parceiros, um grupo de advogados muito grande, muito forte, que faz esse tipo de trabalho, esse levantamento, mas é um outro trabalho que não tem nada a ver com o Vigílio Contabilidade. São apenas parceiros de negócio que nós referenciamos aos nossos clientes. Feito o planejamento tributário de forma administrativa, sem muito blá 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 mimimi, onde você consegue, né, naquele momento, puxar as informações do tributo que ele está pagando, sentar com o empresário, porque às vezes, muitas vezes, o erro está no próprio empresário. Por quê? Porque ele não está sabendo não como trabalhar na empresa, tá, gente? Mas como gerir a empresa dele de uma maneira eficiente para ter uma economia tributária. E às vezes acaba colocando a culpa no coitado do contador. O contador está fazendo errado, mandando um imposto gigante para mim, mas às vezes, a maioria das vezes que a gente pega aqui, o erro está no próprio empresário. Mas aí vem aquela temática. Israel, como você pode ajudar o empresário? Nós visitamos o empresário, faço uma análise interna da empresa, sento com ele, vejo como que ele trabalha, de que maneira que ele está trabalhando. Nós montamos um planejamento de trabalho interno, que aí entra a parte da consultoria, né? Nós sentamos com ele, não vamos mudar a maneira de trabalhar, apenas acrescentar alguns fatores da empresa dele, com que ele vai conseguir ter uma economia tributária, uma economia de mão de obra, com a parte interna da organização dele, e além de tudo isso, tendo economia na parte de mão de obra, também economia na parte tributária de forma lícita. Aí tem empresário que fala, Israel, a vida inteira eu trabalhei assim. E eu reclamava com o contador estava certo. Eu falei, sempre esteve certo. É que faltou o amigo empresário entender como que ele consegue fazer para ajudar o seu contador a pagar menos tributo. É essa temática que nós fazemos aqui. Porque se a contabilidade consultiva, que é o nosso caso, não for na empresa e entender e esperar o cliente chegar na contabilidade para conversar, ele não consegue identificar o que acontece na empresa. Ele não consegue entender. Então, o consultor, mais de 20 anos de experiência que eu tenho na área, eu vou até o empresário, às vezes fico 3 dias na empresa, mapeando todo o processo dele, de como que ele faz, como que é feita a parte de estoque, como que é feito a parte do que ele tem de bens, né, para a gente poder fazer a regularização. Um supermercado tem câmara fria, ilhas, acomodado, não é, tem contrato de aluguel, que a Receita permite que nós façamos isso, contratinho de aluguel, veículo, nome do empresário, mas uso para a empresa, então nós fazemos todas as mudanças, tudo dentro da lei. E com isso você consegue modular e fazer com que a empresa consiga uma economia de tributos que vai dar assim, uma rentabilidade muito grande para o empresário. Claro, gente, eu sempre digo assim, falando assim sobre preço e qualidade. Então, o nosso preço do vídeo de contabilidade, já está valores aqui, né, não é tão alto assim, tá? Ele é um pouco mais, devido a essa facilidade que nós temos. Então, nós cobramos um pouco mais pelo trabalho, porém, apresentamos, né, de capacidade técnica aquilo que nós temos. Então, nós temos sim essa capacidade, podemos ajudar o cliente dessa forma, e é aquilo que eu sempre comento com os nossos parceiros contadores que referenciam o meu trabalho em outras cidades. Israel, tem um problema no meu cliente aqui. Eu vou, sento com o cliente dele junto com a contabilidade e organizamos ali, com o interesse de tirar esse cliente do contador lá. Mas é orientar ele, porque essa parceria que nós fazemos da consultoria com os contadores. Isso aí é ética profissional.
Muito bem. Nosso programa tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor. Nós estamos partindo agora para os finalmente aqui, tá? Eu queria que você deixasse assim alguma mensagem ou alguma coisa que eu ainda não perguntei, se você quiser acrescentar. Não, perfeito. Eu, logicamente, gostaria de agradecer muito ao tempo, né? Que é um tempo dedicado que as pessoas, os empresários, as pessoas que são leigas no assunto, né? Elas acabam tendo muita dúvida sobre isso, sobre a reforma tributária, sobre tributação, sobre legislação. Eu nem citei sobre a parte trabalhista, que vai afetar, que é muita coisa, né? Mas eu quero colocar para o empresário, né? E as pessoas têm dúvida, que o Vigílio Contabilidade, ele está aberto a todos que têm dúvida, que queiram vir aqui marcar uma reunião conosco, né, para conversar, para que vocês realmente possam entender como que está funcionando a reforma tributária na sua empresa e não aguardar chegar a 2027 para, vamos usar um termo, na correria, né, Hernani, tentar resolver o problema que não vai dar certo. É só vocês, empresários, estão no lucro real, lembrarem do que aconteceu no passado quando adentrou os SPEDs. Então, só tenho a agradecer esse momento aqui de maneira simples, que eu sempre falo nos meus vídeos também, né? Sim. Simples, direto, objetivo. Quer conversar sobre leis? Vamos conversar sobre leis, não tem problema. Mas esse momento é um momento de agradecimento, né? É o tempo desprendido, Hernani é um amigo aqui do coração, né? De jornal muito assim, que a gente lê muito e tem uma apreciação muito grande por ele, tá? E eu gostaria, assim, desse agradecimento final voltar a dizer a vocês, Hernani, tá? Qualquer dúvida, qualquer assunto a mais que o pessoal queira fazer, um assunto específico, né? Olha, Zé, trata só sobre lucro presumido, só sobre lucro real, sobre Simples Nacional. Tranquilamente, a gente pode futuramente estar gravando algo só sobre isso, né? E principalmente no planejamento fiscal e tributário, tá? É importante colocarmos aqui que o Vigílio Contabilidade, ele está aqui localizado na Rua Monsenhor Córdoba, Não né? se preocupa que a gente vai colocar na descrição do vídeo o endereço, o telefone para contato, o WhatsApp, o e-mail que você citou no início da entrevista, né? Para o pessoal consultar, para o pessoal entrar em contato com vocês depois, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Perfeito, tranquilo. Mais uma vez, eu agradeço de coração esse momento de termos aqui esse bate-papo, né? Nós que agradecemos também, viu, Israel? Porque nós temos uma parceria de muitos anos com o Vigílio Contabilidade, que presta serviço para nós já há muito tempo. Eu sou até assim, suspeito para falar que eu tenho um atendimento com muito carinho de todos os funcionários, de todos os departamentos. Nunca tivemos nenhum problema, assim, demora para responder, não, nunca. Sempre fomos muito bem solícitos, eles foram muito solícitos com a gente. Então já agradeci a você, agora queria agradecer a você, internauta, pela paciência, né, que estava aí dando atenção para a gente e a audiência. Com certeza nós aprendemos muito com o Israel, com certeza você pode compartilhar isto com outros empresários, para eles saberem o que vem aí. O Israel foi muito bem didático, né? Explicou o que vem de mudanças, e com certeza muita gente vai querer saber e ter o privilégio que você teve de assistir, tá? Como você está vendo aí, o nosso programa Prosa em Dia tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor, um sonho do colchão. Rede de comunicação Em Dia Negocião é muito mais do que uma notícia, sua melhor informação. E até a próxima, se Deus quiser.